Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau e a Câmara Mirim recebem a todos e dão início à sessão solene Mirim em homenagem ao Dia do Professor. Informamos que esta sessão solene está sendo exibida ao vivo e será reprisada na próxima quarta-feira, dia 9, às 19h45, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. E pode ser assistida em desktops, notebooks e dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS. Também ficará disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. O Legislativo de Blumenau, em parceria com a Câmara Mirim, abre esse espaço para a valorização de professores que têm se dedicado e se destacado no desenvolvimento da educação no município de Blumenau. Nesta sessão solene, faremos a entrega de diplomas de mérito a professores previamente indicados pelos vereadores mirins, em conjunto com suas respectivas unidades escolares que se destacaram no desenvolvimento da educação no município de Blumenau. Neste momento, passamos à composição da mesa diretora. A excelentíssima presidente mirim Camila Coelho, o vice-presidente mirim Lucas Tais Luiz, a primeira secretária mirim Yasmin Souza da Silva, o segundo secretário mirim Andrei Felipe Intru. Convidamos também para compor a mesa das autoridades o senhor Oscar Grotman Filho, secretário do Desenvolvimento Social, nesse ato representando o nosso prefeito Mário Hildebrand. Convidamos também a senhora Ângela Simas Hempke, diretora de Educação Infantil, neste ato representando a secretária Patrícia Liders. Convidamos também o senhor Oswaldo da Silva Sobrinho, coordenador regional, representando o secretário estadual Natalino Ungione. Convidamos também o assessor do programa Vereador Mirim, senhor Wagner Schneider. Gostaríamos de convidar também os vereadores Bruno Cunha e o vereador Gilson de Souza para compor a mesa. Anunciamos os vereadores mirins. Andriele de Mello, Ana Carolina Soares Ribeiro, Efraim Caleb Mertzi, Francine Eduarda dos Santos, Gabriel Jankovics, Gabriel Reitz Burger, José Alexandre Matias da Costa, Júlia Bertoldi Hoffmann, Júlia Ohana Machado Paz, Matheus Feliciano de Azevedo, Vitor Alan Araújo Ferreira. Justificou a ausência nesta sessão solene o excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, vereador Marcelo Lanzarin. Passo a palavra e a condução dos trabalhos agora à excelentíssima vereadora mirim Camila Coelho, para que faça a abertura oficial desta solenidade. Quero saudar os senhores vereadores, autoridades, todos os vereadores mirins aqui presentes, convidados, homenageados, professores, coordenadores, diretores e a todos que nos acompanham neste plenário pela TVL e internet. Neste momento, convidamos a todos para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro.
morte. Ó pátria amada, dona prata, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sim, que o formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as velas forte para luminoso, e o teu futuro espelho essa beleza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos mares têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, dona prata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro teus ventas estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, mas no futuro e glória do passado. Mas ergues a justiça como forte, verás no filho teu não foge a lua, bem dele agora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Agradeço, em nome do Poder Legislativo, a presença de todos e informo que na noite de hoje faremos a entrega de 14 homenagens aos professores escolhidos pelos vereadores mirins que se dedicaram e se destacaram no desenvolvimento da educação no município. Convido neste momento o secretário municipal de Desenvolvimento Social, neste ato representando o prefeito Mário Hildebrandt, senhor Oscar Grotzmann, para que faça uso da palavra na tribuna pelo tempo de até 2 minutos. Quero saudar a presidente, que está hoje nos honrando com essa sessão solene, Camila Coelho, e saudando a presidente Camila, quero saudar a cada um dos nobres vereadores mirins. Dizer, vereador Bruno Cunha, que mirim somente na idade, porque eu vejo nessa juventude arraigada de muito conhecimento, muita sagacidade e, principalmente, ideias que, logo, logo, eu tenho certeza que talvez alguns de vocês estarão naquele plenário ali, com as suas fotos gravadas para a história. Estou aqui representando o prefeito Mário Hildebrandt, que não pôde estar presente, ele está num outro evento agora, no outro lado da cidade. Mas eu quero saudar também o vereador Gilson de Souza, professor Gilson, saudar a representante Ângela da Educação, cada um dos nobres professores que aqui estão. Enquanto nós estávamos ali cantando o hino nacional, eu estava fazendo uma reflexão. E eu tenho certeza aqui que se eu perguntar para cada um de vocês, professores ou não, alunos ou não, que já foram alunos também, se perguntar para vocês quem foi a primeira professora, eu tenho certeza que está gravado lá na memória, na retina dos seus olhos e gravado no seu coração, o nome da primeira professora,
ou até esqueceu o nome, mas lembra do semblante dela. A minha professora chamava-se Dona Laura. E naquele tempo, eu sou do século passado, sou lá do século passado, e aí, naquele tempo, a gente estudava por cartilha, vereador Bruno. Era cartilha. A minha cartilha é Davi e Vera, Gil e Lili. E lá nós aprendemos o beabá. E hoje, com todo esse avanço que nós temos da tecnologia, eu fico pensando, às vezes, o professor, que é o que orienta todas as outras profissões, e muitas vezes não é reconhecido, e nós precisamos fazer esse resgate, professor Gilson, professor Oswaldo, precisamos fazer esse resgate, valorizar os nossos professores. Os professores, muitas vezes, estão fazendo um trabalho que é dos pais para fazer. Terceirizam-se. A educação do lar, ela tem que estar no lar. E o professor ensinar. E é uma pena que hoje em dia a juventude, os pais atuais, eles terceirizam a educação para o colégio, para as creches, para os professores, e esquecem de educar os seus próprios filhos. E depois reclamam e dizem, olha, meu filho está uma pessoa rebelde. Mas a culpa é dos pais que não sabem educar os filhos no sentido correto, onde há disciplina, onde há educação profícua e onde há respeito acima de tudo. E eu fico triste, senhoras e senhores, quando eu vejo alunos batendo em professores. Por quê? Porque não foram educados em casa, desrespeitando os professores, agindo de uma forma hostil. E eu fico feliz que aqui em Blumenau nós temos um colégio militar. Quero saudar o pessoal que aqui está, do colégio militar, temos um representante aqui, e vejo que lá é incutida a disciplina, é incutida a honestidade, a ética, e, acima de tudo, o respeito pelas autoridades. A autoridade que começa em casa, começa com a família. Então, eu fico muito feliz hoje estar aqui, nesse ambiente, sabendo que os professores que foram escolhidos por esses vereadores mirins vão ser homenageados. Saber que você que está sendo homenageado hoje, professor, é um reconhecimento, um pequeno reconhecimento, sabendo que hoje é só um dia dos 365 dias e dos 210 anos letivos, eu acho que é isso, 210 dias letivos, né? Eu estou meio por fora da educação. Mas, enfim, obrigado, vereadores mirins, obrigado por vocês fazerem parte desta homenagem e estar levando essa homenagem aos professores. Em nome da Prefeitura de Blumenau, da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós estamos lá para servi-los também. Muito obrigado. Convido neste momento Ângela Simão, diretora da Educação Infantil, representando a senhora Patrícia Líders, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 2 minutos. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a presidente Camila, em seu nome, todos os vereadores mirins aqui presentes. Cumprimento o Cazico, né, secretário, que aqui representa o prefeito Mário Debrandt, membros da mesa, em especial vereadores Gilson e Bruno, também professores. Não? Em nome da Secretaria de Educação, trago o abraço da professora Patrícia, que hoje está em Brasília, num evento junto ao MEC, né, que permanece, amanhã já está retornando, mas infelizmente não pôde estar aqui presente. Eu fiz questão de vir aqui dizer, porque eu também sou professora, o quanto importante é esta sessão solene, não? E quanto mérito honroso de cada um dos profissionais aqui esta noite que serão homenageados pela escolha dos seus alunos. Isso é algo para guardar no coração para sempre, não é verdade? Não se faz uma escolha que não seja para que, nesse momento, cada um aqui presente possa dizer da sua gratidão, né? E do seu reconhecimento e da valorização. Penso que ser professor é ser um eterno aprendiz.
talvez até a música nos diga isso, né? Um eterno aprendiz. Ser professor é estar sempre se atualizando, estudando para sempre. Nunca vamos deixar o livro ou o ensinamento ou aprender nos olhos dos nossos alunos, né? No acompanhamento cotidiano, através da observação. E quando planejamos e quando queremos a nossa ação pedagógica de qualidade, verdadeiramente, né? Para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das potencialidades que estão presentes em cada um, né, dos nossos alunos, é de uma grande responsabilidade e é uma profissão que honra realmente por esta responsabilidade. Então, um bom professor é aquele que se preocupa, é aquele que sofre também, porque todo ano ele vê o seu grupo indo e um novo grupo vindo. Mas, com certeza, assim como o secretário Cazico colocou, a gente jamais esquece o nosso professor, né? Então, a gente pode deixar essa marca na vida de cada um, e que sejam sempre marcas positivas, como certamente esses professores que essa noite serão homenageados estão deixando para cada um de vocês aqui. Então, em nome da Secretaria de Educação, cumprimento a cada um dos homenageados dessa noite e, principalmente, aqui a Câmara Mirim pela iniciativa. Muito obrigada. Convido, neste momento, o senhor vereador Gilson de Souza para fazer uso da palavra pelo tempo de até 2 minutos. Quero cumprimentar aqui a presidente Camila, em seu nome cumprimentar todos os colegas vereadores que aqui estão, cumprimentar a todos os professores, pais que aqui estão também nessa noite, dizer para os senhores que tem muita gente que fala de educação, mas nem sequer, ao menos uma vez na vida, se deu ao luxo de estar numa sala de aula, para saber o quanto é difícil, a responsabilidade de estar ali, vivenciando no dia a dia, a responsabilidade de conviver com jovens e adolescentes, muitas vezes a responsabilidade nas escolas públicas, com toda a dificuldade que nós temos no dia a dia. Então, para falar de educação, não tem como falar se não for, de fato, o professor que já passou ou passa na sala de aula no dia a dia. E aqui nós temos, vereadores mirins, e é importante esse dia, não só esse dia, porque quando vamos homenagear professores, pessoas que cuidam da educação, ela tem, vereador Bruno, que ser todos os dias do ano, não só dia 15 de outubro. Porque o professor realmente ele está ali no dia a dia, mediando, e fica difícil aqui para nós, quando nesse país não se valoriza a educação, quando se acham que as escolas são meros depósitos de crianças e adolescentes, o que os pais ainda não conseguem entender que não são depósitos, que eles precisam estar presentes, que eles precisam ajudar e precisam estar conosco nesse dia a dia, na luta. Sabe qual é a maior recompensa de um professor? Posso falar por mim. É quando a gente olha para vocês, enquanto alunos, e eu tenho certeza que os meus colegas aqui vão saber, e entender que o nosso aluno, vocês, os jovens, quando se tornam adultos, usaram todo o conhecimento que foi transmitido por nós para transformar um mundo mais justo e melhor. Quando a gente olha para o nosso aluno e ele fala muitas vezes, obrigado, eu entendi, e no meu caso mais do que nunca, pelas broncas que eu dou para os meus alunos, aquela bronca que eu fiquei chateado naquele momento foi necessário, fez parte do meu crescimento e hoje eu consegui chegar aonde eu cheguei por conta da forma como você me puxou. O diretor Oswaldo sabe disso, foi meu diretor no SEDUP, sabe que muitas vezes essa conversa ao pé da orelha do aluno faz a diferença. E essa é a maior homenagem que vocês podem fazer a seus professores. Quando chegar lá no futuro, olhar para ele e dizer, obrigado, professor. Se hoje eu estou aqui, foi por conta da sua força e por conta do seu apoio. Obrigado a todos. Convido, neste momento, o senhor vereador Bruno Cunha para fazer uso da palavra pelo tempo de até 2 minutos.
Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar a Camila, através de você, cumprimentar todos os vereadores mirins que aqui estão. Cumprimento também o secretário Cazico, Ângela, representando aqui a secretária de Educação e o prefeito, o programa Vereador Mirim, Wagner e toda a equipe que fazem isso acontecer, e o vereador, colega, não somente colega vereador, mas também colega professor, Gilson, né, aqui. Primeiramente, dizer o seguinte, que esse programa que existe aqui dentro dessa casa é muito importante, o programa Vereador Mirim, e Blumenau é um patrimônio da cidade de Blumenau, e a gente não pode perder esse programa, ao contrário, a gente tem que fortalecer esse programa, a gente tem que tomar medidas aqui dentro de valorização e de orgulho daquilo que é positivo na cidade. E digo isso porque algumas discussões internas aconteceram nesse sentido, é importante frisar. Segundo, tenho muito orgulho de ser professor, sei das dificuldades, estou em sala de aula, e dizer que a profissão mais bonita que tem, dizer que o grande caminho de transformação da sociedade é dentro da sala de aula. Eu vejo a escola, sobretudo, como um caminho de revolução, de transformação, da formação de cidadão, de pessoas que vão fazer a diferença no dia a dia. E como professor, digo para vocês, vocês sabem a dificuldade de remuneração, vocês sabem da luta toda nesse sentido, mas quando a gente é valorizado, me lembro que a primeira turma que eu entrei para lecionar, um dos maiores orgulhos da minha vida foi quando essa turma me convidou para ser amigo de turma, porque é o momento do reconhecimento máximo, e eu sei que muitos dos professores aqui estão sentindo isso em relação a essa noite. Dizer, vereador Gilson, que todas as lutas dessa casa, que o senhor entrou com uma comenda de valorização da educação, eu entrei com uma comenda de valorização do mérito acadêmico, é muito, muito importante. A gente tem que valorizar, sim, sempre, sempre os professores. Parabéns a vocês por essa atitude, parabéns aos professores pela formação de cada um de vocês são exemplos aqui. E eu aproveito também esse espaço, eu vou vir numa sessão de vocês para conversar melhor com os vereadores mirins, mas a gente recentemente aprovou um projeto nessa casa, que é o projeto nas escolas, de arrecadar as tampinhas, com o objetivo de trabalharmos educação ambiental com as nossas crianças, a sustentabilidade e também a possibilidade da venda daquelas tampinhas que a gente pega de garrafas, de conseguir reverter isso para melhorias para a proteção animal, mas também para melhorias na própria escola. Então, a prefeitura está abraçando esse projeto, foi aprovado de forma unânime aqui, mas só vai fazer sentido se cada professor, a comunidade abraçar e vocês abraçarem. Então, vou vir especificamente para conversar melhor sobre esse projeto com vocês, porque vocês são líderes e podem ser os conectores nas escolas. Mas, para finalizar e não extrapolar tanto tempo, provavelmente já extrapolando, parabenizar a todos os professores que acordam diariamente com aquela motivação, com aquela força de vontade, esperando um dia que o Brasil seja o país da educação, não apenas o país de futebol, né, mas que a gente possa ser campeão do mundo de educação, valorizando os nossos profissionais. Mas que, independentemente desse dia, que talvez não chegue enquanto a gente esteja vivo, mas que vocês lidam cada dia, vendo neles a possibilidade da construção e da formação do exemplo. Parabéns de coração, um grande abraço a todos, parabéns, estou à disposição. Obrigado. Convido nesse momento o assessor do programa Mirim, Sr. Wagner Schneider, para que faça uso da palavra na tribuna pelo tempo de até 2 minutos. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente Mirim, Camila Coelho, em seu nome, os demais já citados no protocolo, toda a plateia e todos nos acompanham pelos veículos de comunicação. Em nome da Câmara Mirim, quero deixar uma pequena mensagem a todos vocês, professores, essa profissão tão importante, essa profissão tão bela que todos vocês exercem. Professor que nos ajuda a refletir, pensar, analisar, professor que forma todas as outras profissões. Só estou aqui hoje porque na minha vida passaram vários professores e sou muito feliz e muito grato por todos que passaram em minha vida. Tenho muita esperança em um mundo melhor, esperança que nasce ao ver o esforço do professor que muitas vezes na dificuldade não é valorizado, né, não tem a estrutura necessária para poder dar o seu melhor e mesmo assim, incansavelmente, não para de lutar e levar o conhecimento a todos que necessitam. Eu quero parabenizar o nosso professor Erlédio, nosso coordenador pedagógico. O seu trabalho desperta o interesse e os seus conselhos e ensinamentos causam uma reflexão em todos nós. Então, não poderia deixar de registrar o seu trabalho, professor Erlédio, que abrilhantou muito o trabalho da Câmara Mirim e você é muito importante nesse processo. Também gostaria de agradecer muito a presença do vereador Gilson, do vereador Bruno, são professores também, gostaria de parabenizar, e estão sempre conosco, né, participando, ensinando e lutando para que esse programa continue nessa casa, continue sendo valorizado, que é um programa referência para todo o país, né, foi pioneiro, então ele precisa sempre estar no nosso município e cada vez mais com o apoio de vocês, abrilhantando ainda mais os nossos jovens.
E, para finalizar, eu quero ler uma parte do poema de Braulio Bessa, intitulado A Força do Professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Muito obrigado a todos. Agradeço em nome da Câmara Mirim às autoridades pelas palavras proferidas. Cumprimento e agradeço a presença de Enzo Dutra Presoto, ex-presidente Mirim, Marlon Neves, ex-vereador Mirim, Igor Stanque, ex-vereador Mirim, e Janiara Lara Cordeiro, vereadora Mirim suplente da Escola de Educação Básica Professor João Widman. Passamos neste momento às homenagens. Informamos que o tempo cedido para as falas de cada vereador mirim será de até 3 minutos e dos homenageados até 2 minutos. A vereadora mirim Adriele de Melo é a autora da moção que propôs homenagem à professora Cláudia Aparecida Moraes pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos, então, a vereadora mirim Adriele para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidenta mirim Camila Coelho, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, ao público aqui presente, em especial minha professora Cláudia, e aos vereadores Gilson e o vereador Bruno. Na próxima terça-feira, dia 15 de outubro, é o Dia dos Professores e das Professoras. É o dia desses guerreiros e guerreiras que lutam todos os dias para nos ensinar. É o dia daquela pessoa que cobra o trabalho de 2 semanas até o final do trimestre, porque ela não quer te ver sem nota. Bem, entre os muitos professores e muitas disciplinas que cursamos todos os dias, eu escolhi a que um grande número de alunos tem a maior dificuldade, a matemática. Eu e minha escola indicamos a professora de matemática, Cláudia, para receber essa homenagem, em nome de todos os professores e de todas as professoras da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweiger. Bem, a professora Cláudia tem uma trajetória de quase 20 anos na educação, com muita história, desafios e vitórias. Ela é uma professora muito dedicada e tem muito zelo pelos seus alunos. A professora Cláudia tem se empenhado para que os alunos aprendam e gostem de matemática. E por todo esse empenho, ela merece todos os aplausos pelo seu dia. E sei que só isso não basta pelo sacrifício que ela faz para nos ensinar todos os dias, mas é uma forma de agradecer pelo seu ótimo trabalho. Convidamos a professora Cláudia Aparecida Moraes para receber a moção das mãos da vereadora mirim Adriele. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos, neste momento, a professora Cláudia para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Deixa eu colocar meu óculos. Boa noite. Excelentíssima presidente Camila Coelho, da Câmara dos Vereadores, e os demais componentes da mesa, autoridades presentes e homenageados, aos senhores e senhoras, minhas saudações. Quero estender meus cumprimentos de maneira especial à nossa aluna Adriele de Mello e à nossa diretora Marilson Locatelli.
Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos, mas sim por mostrar caminhos a serem percorridos para que possamos conseguir tudo o que queremos. E é assim o meu trabalho todos os dias, lidar com situações inesperadas, incertezas, alegrias, realizações, buscando sempre ser o melhor que ontem. Estou muito feliz pelo carinho e reconhecimento, Adriele. Espero que você brilhe no próximo ano em sua nova escola e, se precisar, estarei sempre pronta para lhe ajudar. Muito obrigada. O único homem que é isento de erros é aquele que não se arrisca. Obrigada. Agradecemos vossa contribuição, professora Cláudia. A vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro é a autora da moção que propôs homenagem ao professor Marcelo Serpa Carli pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos, então, a vereadora mirim Ana Carolina para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, em seu nome, os demais vereadores aqui presentes, autoridades, pais, convidados, em especial o professor Marcelo. O Dia do Professor é sempre lembrado com carinho, uma vez que ele é o profissional responsável por compartilhar conhecimento, guiar e caminhar ao lado dos futuros médicos, dentistas, biólogos, físicos, advogados e tantas outras profissões. Muitas vezes, o seu trabalho é quase invisível e outras tantas encontram resistência. Mas todos encontramos que poucas coisas são tão nobres e importantes quanto ao trabalho de um professor. O Dia do Professor é celebrado no dia 15 de outubro, e nessa data reconhecemos todo o seu esforço e dedicação que esses profissionais têm com cada aluno. A cada paciência, a cada bronca, a cada influência que o professor transmite ao seu aluno é muito importante para o futuro de um cidadão melhor em nossa sociedade. Em nome de todos os alunos do Colégio Sagrada Família, parabenizamos o professor de Educação Física, Marcelo, e todos os demais professores que estão lutando para nos dar um ensinamento melhor a cada dia. Obrigada por transmitir tanto conhecimento, pois sabemos que tornaremos pessoas melhores nesse mundo. Com um pé no chão e outro nas estrelas, os professores podem levar seus alunos a todos os lugares. José Ribamar Muniz Feitosa. Obrigada. Convidamos o professor Marcelo para receber a moção das mãos da vereadora mirim Ana Carolina. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos, neste momento, o professor Marcelo para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Boa noite a todos. É uma honra para mim estar aqui. Eu estou muito feliz com essa homenagem. Já agradeci lá no colégio essa oportunidade de estar representando a escola, o Colégio Sagrada Família e todos os outros professores da escola. O que eu tenho para dizer é que eu acho que a educação, como todos já falaram, acho que é o que vai mudar a nossa nação. Só que nós, professores, temos a trabalhar, além do nosso conteúdo pedagógico, que cada um requer, com amor. E eu acho que só o amor vai transformar a nossa sociedade. Então, a gente ensinando com amor, com carinho, vendo o nosso aluno não só com uma nota no final do ano, entendendo ele como ele é, nós vamos conseguir mudar o nosso país e o mundo, pouquinho em pouquinho. Então, agradeço a todos a oportunidade. Parabéns para todos os professores. Sejamos fortes nessa caminhada, né? Porque ela é longa, mas ela só traz, em vez de cansaço,
a alegria. Sou muito grato a ser professor. E acho que quem é professor sabe muito disso. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. E feliz Dia dos Professores para quem é professor. E obrigado pelos pais, que a caminhada é junta. Muito obrigado. Boa noite. Agradecemos vossa contribuição, professor Marcelo. O vereador mirim Andrei Felipe Inturn é autor da moção que propôs homenagem à professora Fabíola Thaís Kuipers Mikoseit pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos então o vereador mirim Andrei para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, os demais integrantes da mesa diretora, os colegas vereadores mirins, autoridades, público aqui presente, em especial a professora Fabíola, os demais professores e também quem nos acompanha pela TV Legislativa ou pela internet. A todos uma boa noite. Fabíola Thaís Kuipers Mikoseit é professora de inglês da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen há 14 anos, desde o dia 3 de março de 2005. Professora formada em letras, inglês e português, pela FURB, Universidade Regional de Blumenau, no ano de 2003. É pós-graduada em Língua e Gramática, Estudos Linguísticos e Literários pela UNERJ, no ano de 2004. Na sua carreira profissional, trabalhou 6 meses na Escola Santos Dumont. Trabalhou também no Hermann Hamann, com o ensino integral com a primeira série do ensino fundamental, ensinando os alunos tão pequenininhos a falar inglês. No Federsen, dava aulas no período noturno. Quem pensa que a professora Fabíola só ministrou aulas de inglês está enganado. Sociologia, oratória e português também. Nestes 14 anos de Federsen, a prof. Fabíola já foi diretora da escola, entre os anos de 2011 e 2012. Ela me passou que foi um período bem difícil, pois a escola estava em reforma. A professora Fabíola não é só mais uma professora, em especial para a minha turma. Ela é mãe de uma colega de sala, a Ágata. Querendo ou não, é uma mãe para todos os alunos do Federsen. Cuida de seus alunos e dá aula com amor e carinho. E também tem um grande apreço pela profissão. Então, professora Fabíola, neste ano completou suas 40 primaveras, das quais 14 delas já se passaram dando aula no Federsen, ensinando inglês ou qualquer outra matéria, dando broncas quando é necessário, nos ajudando e sendo uma amiga para todos os alunos, professores e demais funcionários da escola. Mesmo aqueles alunos que ainda não têm aula com a professora. Essa pessoa tão querida e especial. Tomara que possa continuar mais algumas primaveras em nosso querido Federsen, repassando o que aprendeu para ajudar a formar grandes cidadãos. Quero lhe parabenizar em especial por esse dia, o Dia do Professor, essa profissão tão importante e que forma outras profissões. Quero parabenizar também os demais professores que estão presentes, desejando a todos um feliz Dia do Professor. Obrigado pela atenção. Convidamos a professora Fabíola para receber a moção das mãos do vereador mirim Andrei. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos, neste momento, a professora Fabíola para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Quero, primeiramente, cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, autoridades, público aqui presente, em especial aos meus amigos professores e também quem nos acompanha pela TV Legislativa ou pela internet. A todos uma boa noite. Pois bem, educação. Uma prática social que não se restringe somente à escola. Dias atrás, o meu aluno
E nosso atual vereador mirim, o Andrei, perguntou-me sobre minha vida profissional. E assim me recordei de uma citação de Michael Jordan, do livro Nunca Deixe de Tentar. Não costumo me empenhar em nada pela metade, pois sei que agindo assim, só poderia esperar por meios resultados, já dizia ele. Imaginem a escola sendo sempre um lugar onde há acertos admirados e erros que servem de aprendizagem, onde todos sempre são escutados, acolhidos e cultivados. Este lugar existe sim, como uma fagulha que nos leva a querer fazer as coisas bem feitas e não pela metade. Entendo que a razão de ser de qualquer escola é servir aos alunos de forma sustentável. E para isso, devemos dar a eles as oportunidades de construir uma vida digna e realizada. Precisamos, portanto, contribuir para que nossos alunos tornem-se pessoas melhores, íntegras e comprometidas com o desenvolvimento de um mundo mais justo. Para isso, é preciso adotar uma nova forma de educar. Perdemos essa semana um dos professores que, ouso dizer que particularmente, foi um dos mais ilustres mestres que eu tive o prazer em conhecer, Olivo Pedron. Para ele deve ter sido tão imensamente difícil deixar de fazer uso de suas fichinhas amarelas para fazer uso de outras técnicas atuais, quanto para nós, professores chamados de contemporâneos, está sendo, por vezes, difícil também adotar uma forma de educação mais coerente com o mundo em constante transformação e em uma velocidade muito rápida. Entendo que hoje a educação deva ter uma visão empreendedora, que esteja aberta às novas tecnologias, que seja muito mais do que só um conteúdo. Não, é claro, menosprezando o mesmo, começa-se por ele. Mas que aprendamos a nos conectar com as crianças e jovens deste tempo. Inúmeras vezes saio de sala também cabisbaixa. Quem nunca, né? Como dizem os nossos jovens. Mas depois de esbravejar, lembro-me de novo do que diz o Jordan. O que não podemos aceitar é nunca tentar. Devemos assumir nossas responsabilidades sem atribuir culpas a terceiros, como é tão comum. Mas é fundamental, sim, comprometer-se a educar o aluno genuinamente e acreditar de fato nessa missão. Que sejamos, portanto, um pouco pirados ou inspirados. O que nos interessa mesmo é encontrar caminhos para alcançarmos a excelência em nossas aulas, nos comprometendo com a ética e com o desafio de promover um bem comum, resguardando valores humanos, respeitando as diferenças e buscando sempre a harmonia da sociedade. Que sejamos firmes e tenhamos afetividade em equilíbrio em sala de aula. E que possamos continuar sendo líderes exemplares e inspiradores sempre. Que possamos ser lembrados por muitos como aquele que teve uma imensidão de dificuldades em trocar suas fichas amarelas por celulares, tablets, QR codes ou sistemas online. Que sejamos lembrados por futuros profissionais, como o nosso Andrei, que almeja ser jornalista, com gratidão. E acredito que estamos, sim, conseguindo despertar no Andrei, por exemplo, um dos nossos grandes alunos da escola, a consideração por ele mesmo, o gosto pela vida e o amor pelo futuro, de forma que ele já está buscando aprender a agregar valor ao mundo e para fazer a diferença. Há um autor, Léo Freiman, que diz que os biólogos explicam que o nosso desejo de evoluir se deu graças ao sistema de recompensa do cérebro, que dispara dopamina, o neurotransmissor da felicidade, quando aprendemos algo novo. Já aqueles que acreditam em algo a mais, entendem que esse sistema cerebral, que nos leva a buscar mais da vida, foi um presente de Deus, para que o homem, ao ensinar, ao criar ou ao amar, tivesse um breve momento de luz e compreendesse pelo prazer o que é de fato e de verdade viver. Assim sendo, vida às nossas escolas.
Andrei, a minha eterna gratidão pela lembrança e pela escolha. Obrigada. Agradecemos vossa contribuição, professora Fabíola. Passo a palavra ao vice-presidente Mirim para que dê continuidade aos trabalhos. A vereadora Mirim Camila Coelho é autora da moção que propôs homenagem à professora Fernanda Araújo Feijó, pelos relevantes serviços prestados na área de educação. Convidamos, então, a vereadora Mirim Camila para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Quero cumprimentar o vice-presidente Mirim, Lucas Tais Luiz, as demais autoridades da mesa diretora, colegas vereadores mirins, ex-vereadores mirins, o público aqui presente, em especial a minha professora de Ciências e Biologia, Fernanda, e aos que nos acompanham pela TVL ou por outros meios, uma boa noite a todos. A palavra professor tem origem do latim professus, que significa aquele que declarou em público. Trata-se de uma pessoa que se demonstra apto para ensinar. Os professores desempenham diversas funções no processo educativo. Esta é uma profissão que existe há muito tempo. No Antigo Egito, a necessidade de haver pessoas específicas para o ensinamento de determinadas habilidades já existia. Mas então, quem são os professores? Um professor é aquele que durante anos permanece estudando e se qualificando para que um dia possa transmitir seus conhecimentos para outros indivíduos. Um professor é aquele que demonstra muito amor por sua profissão, visando sempre auxiliar seus alunos. Ele não se interessa pelas avaliações do estudante, e sim no bom entendimento e desenvolvimento na disciplina. Ser professor é estar preparado para suportar as adversidades vividas em uma sala de aula. É ser capaz de perceber algo errado e aconselhar um estudante em seus problemas. É ouvir cada aluno sem distinção. Ser professor é uma das profissões mais importantes, tendo em vista que as demais, em sua maioria, dependem dela. Mais adiante, especificamente, o que significa ser professor da disciplina de ciências? Os educadores desta área oferecem a oportunidade de crianças e jovens compreenderem o mundo e distinguir os fenômenos que observam e vivenciam no seu cotidiano. Temos hoje como exemplo de excelente bombeira comunitária e professora de ciências a educadora Fernanda Araújo Feijó, que desde o ano de 2016 vem compartilhando seus conhecimentos sobre essa disciplina para mim e meus colegas. Ao lembrar dessa professora, surgem em minha mente várias de suas características. Juntamente com os alunos do 9º ano A, separei algumas das qualidades que se destacam. No quesito profissional, ela é uma mulher muito inteligente, paciente e direta. No quesito pessoal, ela é muito gentil, carinhosa, doce e nos trata como se fôssemos seus filhos, nos aconselhando para que sempre a melhor decisão seja tomada em nossas vidas. Nós somos extremamente gratos por todo este tempo em que você se dedicou em trazer o melhor de si para que nos tornássemos pessoas com um grande potencial em nosso futuro acadêmico. Você sempre será muito importante para nós. Finalizo com uma frase típica desta professora. Cheira a flor, assopra a vela. Fernanda Araújo Feijó. Obrigada pela atenção. Convidamos a professora Fernanda para receber a moção das mãos da vereadora Mirim Camila. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Devolvo a palavra à presidente Camila Coelho. Convidamos, neste momento, a professora Fernanda para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos.
Senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, vereadores, estimados vereadores mirins, familiares, amigos e demais autoridades presentes, boa noite. É um orgulho fazer parte do ato desta Casa Legislativa e ser lembrada pelas minhas queridas alunas Camila e Janiara. De participar do resgate do prestígio aos educadores, formadores intelectuais da sociedade e comumente chamados de professores. Sou gaúcha, tenho muito orgulho do meu estado, mas fui adotada pela Santa e Bela Catarina. Mais ainda, fui abraçada por Blumenau, a cidade mais bela, limpa e organizada do estado. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pelo dom da vida, por ter sabedoria e ter saúde para estar presente aqui com vocês. Hoje, não posso deixar de lembrar de quem mais inspirou-me a ingressar em tal profissão. Minha mãe, professora também, e que me direcionou, com a ajuda de meu pai, meus irmãos que são professores, e meu marido, também professor e bombeiro militar, que aqui me acompanha. Nós, docentes, temos um grande desafio na educação, desde a formação do professor, nas salas de aula, nos planejamentos, e tudo isso é superado pelo amor e desprendimento. Saibam que educação é muito mais que a compreensão da língua, resolução de cálculos e conhecimento das ciências e tecnologias. Vai muito além disso. A educação inicia aqui, numa vida em sociedade e dentro de uma casa. Aqui nesta homenagem, representando a Escola de Educação Básica, professor João Widmann, com muito orgulho, onde temos profissionais que dedicam uma vida pela educação. E é quase uma dedicação integral. Eu posso contar para vocês que, quando me formei, fiz um juramento, e nele me confiaram uma grande responsabilidade. Sabem qual? Por gentileza, leiam o que está escrito aqui. Pois bem, ao saber ler, vocês carregam algumas horas da vida de um professor. Muito obrigada. Agradecemos vossa contribuição, professora Fernanda. O vereador mirim Efraim Caleb Mertens é autor da moção que propôs homenagem ao professor Gilvan Oliveira Melo pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos então o vereador mirim Efraim para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Quero cumprimentar a presidente mirim, Camila Coelho, demais membros da mesa diretora, autoridades e público aqui presente, quem nos acompanha pela TVL, em especial o professor Gilvan Oliveira Melo. Boa noite a todos. Professor, o que podemos falar sobre este maravilhoso trabalho? Acredito que o papel do professor é fundamental. Reflete em toda a sociedade, pois é um agente muito importante na formação de indivíduos. Além de educar, o professor tem o papel de incentivar o aluno, ajudá-lo e instruí-lo para que se torne mais responsável e participativo em nossa sociedade. Esta profissão forma todas as outras e deveria ser mais valorizada. É a base para que nosso país cresça. Acredito que depois dos pais, os professores são as pessoas que mais influenciam as crianças e jovens, são mestres e líderes. E tenho certeza que o professor Gilvan Oliveira Melo cumpre esse papel com excelência. Professor Gilvan é casado, pai de 3 filhos, nascido em Ijuí, Rio Grande do Sul. Formou-se em História pela Unijuí, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, e fez também uma pós-graduação em História. Apesar das dificuldades para a conclusão do curso, permaneceu resiliente. Decidiu ser professor, todavia, fala que suas primeiras experiências em sala de aulas não foram muito boas. Afinal, hoje em dia, ser professor é um grande desafio.
Felizmente, não desistiu. Em 2007, mudou-se de cidade e veio a Blumenau. Em 2008, foi admitido pelo Colégio Shalom e começou ministrando 2 matérias, Geografia e História. E em 2015 decidiu, juntamente com o colégio, lecionar somente uma matéria, História. Fala que aos 46 anos se sente desafiado a cada dia em fazer com que cada aluno se sinta importante e que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. A escolha do professor Gilvan foi feita em conjunto com minha turma, por meio de votação, o que prova que ele é um incrível profissional. O professor Gilvan é um professor exemplar, um professor de excelência, que sempre tenta ensinar seus alunos da melhor forma para que assim entendam a matéria. Consegue tornar suas aulas interessantes e diferenciadas. Além de tudo, trata os seus alunos com disciplina, tendo um excelente controle de turma. Muitas vezes, no início das aulas, traz reflexões com base em princípios bíblicos e experiências de vida, nos inspirando a fazer o que é correto. Isso, de fato, é ser professor, ser mestre, é ir além de lecionar a matéria, mas também se preocupar com a formação integral dos alunos. Enfim, sou muito grato e me sinto honrado por poder ser seu aluno. Sei que o Senhor é presente de Deus na minha vida. Muito obrigado por ser meu professor. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os professores, em especial os do Colégio Shalom, que atuam com êxito no que fazem. Obrigado a todos. Convidamos o professor Gilvan para receber a moção das mãos do vereador Mirim Efraim. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos, neste momento, o professor Gilvan para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Cumprimento a presidente dos vereadores mirins, Camila Coelho, demais componentes da mesa, alunos mirins, vereadores mirins, assim como os pais, alunos, professores, familiares e amigos aqui presentes. Ser professor, segundo o dicionário, ele diz que é aquele que ensina ciência e arte e outros conhecimentos. Esquecendo alguma coisa, né? E eu posso acrescentar aqui, vocês vão de concordar comigo. O professor também é aquele que trabalha muito, é aquele que aprende com aqueles que ensinam e é aquele que não é esquecido. E é aquele que ensina, ensina, ensina e continua ensinando. Esse é o professor. Eu venho aqui expressar o meu sentimento de gratidão. E o que é gratidão? Gratidão, segundo o dicionário, diz assim: gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Em um sentido mais amplo, pode ser explicado também dádivas de que a vida lhe proporcionou e ainda lhe proporciona. Eu quero dizer aqui, quero expressar a minha gratidão, então, ao Efraim, por esse reconhecimento, e a Deus por aquilo que Ele fez por mim e continua fazendo. Eu quero ser grato também à minha família, minha esposa Elsa, que me incentivou nessa escolha dessa profissão desafiadora, mas ela que nos motiva todos os dias a essa profissão e que faz nós continuarmos. Sou grato pelos meus filhos, meus 3 filhos, Vinícius com 25 anos, hoje casado, Daniel com 16 anos, Vitória com 14 anos. Sou pai deles e fui professor, desde o ensino fundamental 2 até agora que eles se encontram no médio. Então, eu posso dizer que tenho dupla jornada com eles. E isso me alegra muito por
por essa postura, por essa dádiva que eu tenho para com eles. Sou grato também ao Colégio Shalom, que me acolheu, me admitiu para essa função de professor de História. Agradeço aos meus colegas de profissão pelo apoio diário, agradeço os meus alunos da turma do 8º ano que fizeram essa votação. Sei que é uma escolha difícil, mas em algum momento vem o reconhecimento. Eu estou aqui expressando a minha gratidão, Efraim, pelo reconhecimento seu, pela turma, e só quero dizer o seguinte, o Efraim é um aluno que ele é desafiado todos os dias e ele dá conta de aprender. É esses alunos que nos motivam a nós a ensinarmos, aqueles que nos desafiam e aqueles que aprendem. E eu sinto-me grato por fazer parte da história da vida desses alunos. Meu muito obrigado. Agradecemos vossa contribuição, professor Gilvan. A vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos é a autora da moção que propôs homenagem à professora Anne Lore Dusterhoft Vicente, pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos então a vereadora mirim Francine para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim Camila Coelho, os demais que estão na mesa diretora e que estão acompanhando aí de cima, meus colegas vereadores mirins, público aqui presente, quem nos acompanha pela TVL, pela internet, uma boa noite. Bem, eu vim falar sobre a minha professora, Anne Lore. Eu tenho ela na minha vida, diríamos assim, que é nossa mãezona na sala de aula há 4 anos. Na verdade, agora são 3 anos e meio, porque, infelizmente, ela deixou a nossa turma para tomar conta da escola. Agora ela é nossa vice-diretora e toma conta da gente mais do que já tomava. Arruma nossas bagunças lá e cuida bem da gente. Eu posso dizer que ela cuida muito bem mesmo, por conta que minha turma não é fácil. Eu admito, a gente não é fácil, nunca sossegou. Esse ano a gente deu uma amenizada, mas eu agradeço ela por todos esses anos com a gente, sempre cuidando, brincando. E nunca vou esquecer realmente dela, por conta que a gente acompanhou a vida dela, soube de todas as dificuldades da vida dela, a gente soube das alegrias, dividiu nossos momentos com ela e risadas. Eu agradeço muito a professora, e não só a ela, mas a todos os professores, porque a gente passa a vida inteira com professores na nossa vida, desde que nasce até se formar, diríamos assim, porque depois a gente tem na família, tem amigos e sempre tem contato com o professor. E eles ensinam, mas a gente pode continuar passando o ensinamento deles. Mesmo não sendo um professor, a gente aprende e vai passando para frente, sempre que vê na rua vai olhar para a cara de um professor e vai lembrar, você me deu aula em tal série. Por mais que você não lembre o nome desse professor, você vai ter algum que você sempre vai lembrar. Anne Lore, com certeza, vai ser uma que eu nunca vou esquecer. E eu agradeço muito a ela e todos os professores. Então, parabéns pelo dia de vocês e muito obrigada. Convidamos a professora Anne Lore para receber a moção das mãos da vereadora mirim Francine. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos neste momento a professora Anne Lore para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui representando os professores da Escola Oscar Umbenhal.
não há palavras para mensurar o quanto estou emocionada, tanto é que está aqui visível. Francine, sou grata por ter você como minha aluna. Ouso dizer que a vida sempre nos reserva coisas boas. Entre elas, metas alcançadas, estudos concluídos, trabalhos almejados. Você me presenteou hoje com o reconhecimento de pessoas especiais. Pessoas essas que passam por nossos caminhos deixando um rastro de força e positividade. Na minha época de estudante, na minha época de adolescente, eu não tive a oportunidade de dizer aos meus professores o quão eu fui grata e sou grata. Então, você, neste momento, me presenteou. A docência requer dedicação incondicional, sendo muito mais do que uma simples profissão, pois as atitudes e ações dos professores, dos que ensinam, formam cidadãos e refletem diretamente na vida das pessoas, em seus sonhos e objetivos. Digo a você que venha o ensino médio, que venham novos desafios, novas conquistas, novos professores, e que você cative a cada um deles como você fez conosco durante todos esses anos na Oscar Umbenham. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Agradecemos vossa contribuição, professora Anne Lori. O vereador mirim Gabriel Jankowski é autor da moção que propôs homenagem ao professor Guilherme Wolfgang Wenzierli pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos então o vereador mirim Gabriel para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial aos meus professores Valdecir da Rosa, Belisa dos Santos e ao grande homenageado dessa noite, o professor Guilherme Wolfgang Weinzierl, e aos que nos acompanham pela TVL e pela internet. A todos uma boa noite. Começo a minha fala questionando: o que é ser professor? Vale a pena ser professor hoje em dia? Independente da resposta que cada um tenha para essas perguntas, no meu entender, essa é a mais nobre de todas as profissões existentes no mundo. Talvez possa intitulá-la como a mãe de todas as profissões. Digo isso porque é a profissão que forma profissionais. Todo profissional, independente da área de atuação, passou um dia pelas mãos de um professor. Professor, seja você da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, você está de parabéns pelo papel que desempenha. Ser professor é ser protagonista na construção de um mundo melhor. É através do trabalho formativo de cada professor que conseguiremos formar cidadãos mais comprometidos politicamente com o bem-estar social, ambiental e econômico da sociedade. Por isso acredito que vale a pena ser professor. Dom Pedro I, inclusive, disse, e cito aqui: se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Agora vou falar um pouco do meu homenageado, o professor Guilherme Wolfgang Weinzierl. Nascido no dia 2 de agosto de 1952. Formado em Matemática e Engenharia Civil pela FURB desde 1979, com pós-graduação em Administração Escolar pela FAI e Metodologia de Ensino pela FURB. Professor do Colégio Bom Jesus desde 1º de março de 1983. Ou seja, já leciona há mais de 36 anos. Meu primeiro contato com o professor Guilherme foi no 6º ano, quando ele foi meu professor de matemática e regente de turma, em 2016. Na primeira aula que tive com ele, percebi que ele era um professor diferenciado,
dono de um carisma especial e que tratava os alunos de uma forma muito gentil, cordial e humana. Gostaria de compartilhar com vocês algumas lembranças que me marcaram na época do 6º ano. A primeira delas refere-se à dinâmica pedagógica diferenciada de lecionar do Guilherme, sempre propondo desafios, a qual encanta muitos alunos por ser muito motivadora. Talvez seja uma das melhores estratégias de se ensinar e de se aprender matemática. Seu comprometimento e amor pela profissão também é algo espetacular. Lembro do dia em que fizemos a prova na primeira aula e já na última aula a recebemos corrigida. Outra memória marcante que ficou foi em relação à paciência do professor Guilherme, sempre explicando os conteúdos quantas vezes fossem necessárias e de formas diferentes, algo que impressionava os alunos. O professor Guilherme é um ser humano incrível, uma pessoa ímpar, de um coração enorme, de uma bondade admirável, de uma solidariedade exemplar, um verdadeiro modelo de professor que educa pelo exemplo. Guilherme, você tem a minha admiração, apreço e gratidão por tudo de bom que já fez em prol da educação. Por tudo isso, o professor Guilherme exerce um papel de inegável destaque na área da educação em Blumenau, pois ao longo dessas quase 4 décadas já ajudou a formar muitos médicos, advogados, engenheiros, psicólogos, administradores, professores, inclusive líderes políticos, que atuam em Blumenau, em lugares do Brasil e até do mundo. Além de seu imensurável destaque na educação, o professor Guilherme também se destaca em uma outra área, o escotismo. Ele faz parte do movimento escoteiro desde 1969, completando 50 anos de participação no dia 15 de setembro de 2019. Dentro do movimento, exerceu diversas funções de liderança, entre elas chefe de tropa, chefe de grupo, diretor técnico, conselheiro nacional e comissário nacional de escoteiro na União dos Escoteiros do Brasil. Sempre deixando sua marca por onde passa, a preocupação com a formação humana de seus liderados. É importante lembrar que no ano 2000, o professor Guilherme foi condecorado com o título de cidadão blumenauense. Guilherme, aproveito esse momento para, em nome de todos os estudantes que já passaram pelas suas mãos, te dizer muito obrigado. Obrigado por ser um exemplo de formador. Obrigado por ser um exemplo de ser humano. O mundo seria um lugar muito melhor se existissem mais pessoas como você. Gostaria que você viesse até aqui para que eu possa te dar um fraterno e grato abraço em nome de todos aqueles que te admiram. Por favor, peço a todos uma salva de palmas a esse verdadeiro mestre. Obrigado a todos pela atenção. Convidamos o professor Guilherme para receber a moção das mãos do vereador mirim Gabriel. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos neste momento o professor Guilherme para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Prezados vereadores mirins, prezados vereadores aqui presentes, a todos os nossos visitantes aqui, gente bonita de Blumenau, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao aluno Gabriel por me indicar para receber esta homenagem. Gabriel, tenho certeza que para você não foi fácil essa escolha. Sabemos que todos os docentes, professores e professoras de nosso Colégio Bom Jesus, merecem essa distinção, pois o principal objetivo de todos é a missão de educar para o futuro, promovendo a formação do ser humano, a construção da cidadania, socializando o saber científico, tecnológico e filosófico. Essa é a função do professor em todas as áreas. E todos fazem isso com muita dedicação e amor. Lá todos formamos uma grande família. Recebo essa homenagem e a ofereço a todos com muito amor e gratidão. Faço-o também a todos os professores deste grande Brasil, que lutam diariamente por um país melhor,
com a esperança de que nossas crianças e jovens possam fazer a diferença e tornar a nossa pátria um país próspero e solidário. E para encerrar, meu muito obrigado a todos vocês, queridos alunos, por nos darem a oportunidade de podermos ser os seus mestres. Muito obrigado aos professores, que nunca perdem a esperança nestas crianças, nestes jovens. E na minha humilde opinião, digo, ser professor, ser educador, é ter a mais honrada e gratificante profissão. Parabéns a todas as nossas professoras e a todos os nossos professores. O meu muito obrigado. Agradecemos vossa contribuição, professor Guilherme. O vereador mirim Gabriel Heitzberger é autor da moção que propôs homenagem à professora Tatiana Witoff Rafaeli pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos então o vereador mirim Gabriel para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim Camila Coelho, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, em especial minha mãe Adriana, minha coordenadora Cleide e minha professora Tatiana, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa noite. Hoje, homenagearei uma pessoa muito importante, minha professora de matemática, Tatiana Rafaeli. Iniciou sua jornada no Alfa Castelo em 5 de fevereiro de 2018. Se formou em matemática em 2009 e se casou 3 anos depois. Tenho aulas com a professora Tati há apenas 1 ano e já posso afirmar que aprendi muito com tudo que já me foi ensinado. Equações, inequações, expressões numéricas. Mas o que realmente torna um professor importante em nossas vidas é a forma como nos cativa, não é mesmo, professora Tati? Escolhi a professora Tatiana pois, além de excelência acadêmica, ministra aulas atrativas e que garantem muito aprendizado. Aplica seu conhecimento de forma diferente e dinâmica, o que facilita o aprendizado, pois atua com muito domínio. Ofereço as palavras de Paulo Freire a você, professora Tati, pois você não transfere o que ensina, mas sim cria possibilidades para a produção e construção do conhecimento. Minha admiração e gratidão pela diferença que você faz em nosso aprendizado. Obrigado pela atenção. Convidamos a professora Tatiana para receber a moção das mãos do vereador mirim Gabriel. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos, neste momento, a professora Tatiana para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Bom, boa noite a todos. Me sinto honrada em estar presente nessa casa hoje. Ser homenageada por algum aluno é muito gratificante. Então, mostramos que tudo o que fazemos em sala de aula, de alguma forma, está surtindo efeito. Então, continuamos da mesma forma. Agradeço muito, muito obrigada a todos aqui presentes pela homenagem aos professores. Nós nos sentimos muito honrados em ser professores de vocês, em fazer parte da vida de vocês. Então, meu muito obrigada essa noite a vocês. E continuem da forma em que estão, que serão adultos maravilhosos e que nos encontraremos mais para frente, sendo
Nem consigo, muito emocionada. Muito obrigada, gente. A homenagem de hoje é gratificante a nós. Obrigada. Agradecemos vossa contribuição, professora Tatiana. A vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann é autora da moção que propôs homenagem à professora Débora Eberhard Schneider pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos então a vereadora mirim Júlia para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Boa noite, eu quero cumprimentar a excelentíssima presidente mirim Camila Coelho e, em seu nome, as demais autoridades, os colegas vereadores mirins, quem está na plateia, em especial a professora Vivian Denise e a minha mãe Mike, e quem acompanha a gente pela TVL e pela internet. Uma boa noite. No início de cada apostila do material didático da minha escola, nós recebemos uma mensagem escrita pelo autor. Uma que me marcou na caminhada escolar foi uma que comparava livros com estrelas e cometas. Dizia que alguns livros eram cometas que espalhavam sua luz, mas logo se esvaíam, e outros eram livros estrelas, os quais a luz continua a brilhar por toda a nossa vida. Eu acredito que seja assim também com as pessoas ao redor de nós. E eu tenho certeza que os professores que conhecemos são as pessoas estrelas da vida. Cada um que está sendo homenageado aqui hoje é porque marcou os estudantes da escola onde lecionam de uma forma mais do que positiva. Na Escola Barão, a nossa homenageada foi a professora Débora, que leciona ciências na escola há mais ou menos 25 anos. E durante toda essa caminhada, eu tenho certeza que se tornou uma professora muito querida por todos os alunos, incluindo a mim. Hoje, infelizmente, ela não conseguiu estar presente aqui porque ela mora em outra cidade e teve um compromisso que já foi previamente marcado. Os professores que são pessoas que não só passam conteúdos para as provas, mas também passam valiosas lições de vida para os seus alunos. Eles os ensinam a crescer, encarar os desafios da vida que tem preparado para cada um de nós de cabeça erguida e como aplicar todo tipo de conhecimento em diversos tipos de situações. E como também foi frisado pelos vereadores Gilson e Bruno Cunha, eles passam a capacidade para mudar o mundo e realmente fazer uma revolução. Quando dizem que os professores criam todas as outras profissões, não é uma mentira. De um ponto de vista mais político, o segredo para uma nação desenvolvida está na educação. Países que investem nas escolas têm uma qualidade de vida estatisticamente mais alta, e não é para pouco. A educação cria um efeito dominó que ajuda em todo o necessário que seja... para todo o necessário para uma sociedade bem-sucedida. Porém, além desses investimentos, é preciso que os profissionais tenham paixão pelo que fazem, que é algo notável em todos aqui. Conseguem prender a atenção dos alunos com um brilho no olhar que transmitem ao ensinar e conseguem realmente educar os alunos. É mais do que memorizar conteúdos para as provas, é sobre fazer os alunos conseguirem entender realmente tudo que se encontra nas entrelinhas. Cada um com seu modo de dar aula, mas que com certeza conquistaram diversas salas de aula em sua caminhada nas instituições de ensino. Tanto professores, tanto os alunos aqui, eu tenho certeza que cada um tem algum momento muito especial que se lembra até hoje, que foi marcado por esses professores tão especiais para a gente. E assim, também em nome de todos os mirins, eu quero agradecer por a gente ter professores tão especiais assim na nossa vida e falar o quanto que a gente com certeza se sente honrado de poder ser ensinado assim. Muito obrigada pela atenção. Convidamos a representante da professora Débora, senhora Vivian Silva, para receber a moção das mãos da vereadora mirim Júlia. A professora Débora nos encaminhou um vídeo para esta homenagem. Peço à TVL que o exiba. Boa noite a todos. Eu sou a professora Débora. Leciono há mais de 30 anos. Já atuei no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio e na universidade. Escolhi essa profissão ainda quando criança. E conforme foram passando os anos e exercendo a profissão, cada vez mais tive certeza de que fiz a escolha certa. Em sala de aula, ensinar biologia com conhecimento, afeto, sorrisos,
respeito e olhares mútuos de confiança ajudam a desenvolver em meus alunos valores como ética, justiça, fraternidade e amor ao próximo. E a soma de tudo isso ajuda a formar pessoas felizes, com valores e conhecimentos. Por isso tudo, eu sou muito grata. Muito obrigada. Agradecemos vossa contribuição, professora Débora. A vereadora mirim Júlia Hanna Machado Paz é a autora da moção que propôs homenagem ao professor Christian David Machado pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos então a vereadora mirim Júlia para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Quero cumprimentar a presidente mirim, Camila Coelho, em seus nomes demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial a diretora adjunta do meu colégio, Cleonice, e ao meu pai. Boa noite a todos. Foi uma decisão difícil escolher apenas um professor para a homenagem de hoje. Muitos professores que passaram pela minha vida escolar podiam ser citados no dia de hoje. Mas, como posso escolher apenas um, escolhi então o meu professor de História, Christian David Machado. Eu me lembro muito bem que no início do ano, eu e um amigo meu nos olhamos e falamos: quem será esse moço de óculos e boina? Mal sabíamos que ele seria um dos melhores professores desse ano. Com seu método de ensinar, faz com que a aula se desenvolva e fique cheia de bom humor. Faz com que os alunos o amem ainda mais e quando ele começa a explicar o conteúdo com voz de locutor, não tenha quem segure. Passa a revisão da prova de um jeito muito eficiente. Faz jogos com a turma para memorizarmos o conteúdo juntos. E isso ajuda demais. Ele também está sempre aberto para trocar ideias. Como sua filha já foi vereadora mirim nessa casa na legislatura de 2017, ele sempre me pergunta: e a viagem para Brasília? Como é que tá? Tá gostando? Como é que é lá? Sempre é legal falar sobre isso com ele. Por nossos sobrenomes serem iguais, em toda a aula, na hora da chamada, ele diz: Júlia Machado, olha que sobrenome bonito esse, não? Saber que quarta e quinta tem história é um ponto positivo para minha semana. Mas história nunca foi a matéria em que me destacava, ou que pelo menos gostava. Não, bem pelo contrário, eu odiava história, por nunca entender a matéria de primeira e por muito menos ter iniciativa de estudar. Agora com o professor Christian, eu entendo melhor o conteúdo e até me incentivo vocês a estudar. Até porque suas provas não são nada fáceis. Ele diz que é por amor, e eu retruco dizendo, teu amor deve ser muito grande, essa prova tem 4 folhas. Mas no fim de tudo, estou me sentindo muito, muito feliz em poder te homenagear no dia de hoje. Não sou a primeira, nem a segunda, mas sim a 4ª pessoa que vem nessa tribuna falar o quanto seu trabalho como professor é incrível. Se continuar sendo esse professor lindo e divertido, pode ter certeza que virão mais e mais pessoas aproveitar essa tribuna para te lembrar de como és especial. Obrigada pela atenção. Convidamos o professor Christian para receber a moção das mãos da vereadora mirim Júlia. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos, neste momento, o professor Christian para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa, boa noite aos vereadores mirim, ao pessoal que está em casa assistindo a TVL. Queria dizer que a Júlia Machado, que tem esse sobrenome lindo, ela não é minha filha quando ela disse que cumprimentou o pai dela. Sou o professor dela, até que prove o contrário. Queria agradecer muito, porque o nosso caso foi muito parecido com o caso do professor da Shalom, que foi escolhido, né? Então,
eram 2 professores ou 3, e por unanimidade eles me escolheram. Eu fiquei tão feliz porque é difícil convencer 30 alunos dessa idade. Eu não convenço nem a minha mulher e a minha filha. Você imagina convencer 30 alunos. É uma turma maravilhosa. Queria dizer que estou muito feliz, Júlia, não só pelo teu sobrenome, sim, por ser uma excelente aluna. Queria perguntar como é que está a viagem para Brasília. Está tudo certo? Quero dizer que eu estou muito honrado que em 2013, 2014, 2018 eu recebi essa moção. Essa é a 4ª vez que eu recebo. É muito difícil ser reconhecido, e ser reconhecido tantas vezes assim me deixa muito feliz. Queria encerrar o discurso dizendo que 1 vez é bom, 2 é muito bom, 3 é ótimo, e a 4ª vez é sensacional. Muito obrigado a todos. Agradecemos vossa contribuição, professor Christian. O vereador mirim Lucas Tais Luiz é autor da moção que propôs a homenagem à professora Rosemary Buzarello Zipf pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos então o vereador mirim Lucas para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Camila Coelho, e em seu nome os demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, autoridades, minha professora e o que nos acompanham pela TVL e pela internet, uma boa noite. Dia do Professor. No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, data que se homenageia os responsáveis pelo desenvolvimento da educação, estes profissionais abnegados que formam nossa sociedade com a transmissão dos conhecimentos e que são tão mal reconhecidos e remunerados. Homens e mulheres que dedicam toda a sua vida ao sacerdócio do ensinar, muitas vezes indo além da fronteira do ensinar, sendo como verdadeiros pais e aconselhadores, profissionais empáticos, reconhecedores das dificuldades de seus alunos. Em sua grande maioria, homens e mulheres formadores de bom caráter e de opiniões que trabalham em todas as fases do ensino, ou seja, desde a educação infantil até o ensino superior. Os motivos deles não desistirem de sua profissão são inúmeros, mas muitos, provavelmente, o maior deles, seja porque esta seja uma das profissões mais ligadas ao dom de qualquer outra coisa. Como já frisei, trata-se de uma das mais importantes profissões praticadas no mundo. Afinal, sem estes profissionais, a transferência de conhecimentos seriam praticamente impossíveis. Imaginem como seria o mundo se grandes gênios como Albert Einstein, Bill Gates, Steve Jobs, Galileu Galilei, Thomas Edison e tantos outros não tivessem em seus estudos básicos professores que lhe dessem o conhecimento inicial. Será que teriam desenvolvido seu intelecto a essa magnitude? Em todas as histórias de sucesso, sempre temos mestres para ajudar a transformar as nossas vidas. Os professores têm sempre uma importante contribuição. Neste norte, cito a minha professora de técnica de redação, Rosemary Buzarello Zipf, que sempre tenho a grata satisfação de ser aluno há muitos anos e que sempre se mantém dedicada e comprometida com a docência, além de procurar sempre transmitir o conhecimento com um dom peculiar do mestre. E homenageando a professora Rosemary, estendo o cumprimento e felicitações a todos os professores, em especial aos do Colégio Policial Militar. Cito ainda uma frase de autor desconhecido. Uns são homens, alguns são professores, poucos são mestres. Aos primeiros escuta-se, aos segundos respeita-se, aos últimos segue-se. Se hoje enxergo longe, é porque fui colocado em ombros de gigantes. Obrigado, e que Todo-Poderoso os abençoe, e que Deus salve os professores. Convidamos a professora Rosemary para receber a moção das mãos do vereador mirim Lucas. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade.
Parabéns, professora Rosemary. O vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo é autor da moção que propôs homenagem à professora Dione Borchardt pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos, então, o vereador mirim Matheus para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Eu quero cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, e em seu nome os demais vereadores mirins aqui desta Casa Legislativa, público aqui presente, em especial o vereador Gilson de Souza, o vereador Bruno Cunha e as demais autoridades aqui presentes que nos acompanham nesta noite de terça-feira, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos, uma boa noite. Se eu fosse homenagear todos os professores que me marcaram e que me marcam hoje em dia e que eu tenho um carinho muito especial, eu teria que homenagear todos os professores da rede de ensino que eu estudo. Mas, como eu só posso homenagear apenas um professor, eu escolhi homenagear a minha professora de alemão, Dione Borchardt. Dione Borchardt nasceu em Timbó, Santa Catarina. Professora do município de Blumenau desde 1990. Iniciou como professora de anos iniciais e de língua alemã. Mais tarde, optou por lecionar somente a língua alemã. É formada em letras e alemão na Universidade Federal de Santa Catarina. Também é pós-graduada em interdisciplinaridade. Alemão foi sua primeira língua, aprendendo português somente no jardim de infância. Dione cursou ensino médio em Invoti, Rio Grande do Sul, em um internato. Seus hobbies são cozinhar, ler e estar com amigos. Atualmente, leciona na Escola Básica Municipal Machado de Assis, atendendo 35 turmas do 4º ao 9º ano. Professora responsável, dedicada e comprometida com a educação. Desenvolve um excelente trabalho na busca da qualidade de ensino e incentivo à cultura alemã, tão presente em nossa cidade, Blumenau. Merecedora da homenagem pelo brilhante trabalho que realiza. Um orgulho para a Escola Básica Municipal Machado de Assis tê-la como profissional e colaboradora. Antes de terminar meu discurso, eu quero deixar uma mensagem. Professores e professoras, sintam-se orgulhosos do seu trabalho, pois é muito digno e importante. Todos vocês fizeram mais que o possível e deram sempre tudo pela nobre arte de ensinar. Eu valorizo a senhora professora Dione e demais professores, pois eu acredito que aquele que compartilha conhecimentos, que ensina e aprende humildemente com seus semelhantes, merece receber todo o reconhecimento, toda a honra e felicitações, todos os dias. Obrigado. Convidamos a professora Dione para receber a moção das mãos do vereador mirim Matheus. Convidamos, neste momento, a professora Dione para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Excelentíssimas vereadora mirim Camila Coelho, presidente mirim dessa Casa Legislativa. Peço, primeiramente, licença para cumprimentar de forma muito carinhosa meu aluno Matheus Feliciano de Azevedo. Em seu nome, cumprimento todas as autoridades aqui nomeadas e representadas. Boa noite. Muito me orgulho de ter sido escolhida dentre tantos valiosos colegas professores para, nesse dia, receber essa homenagem e sei quão responsabilidade perpassa por esse momento, pois a Escola Básica Municipal Machado de Assis é referência por ser uma instituição comprometida com a educação emancipadora e de qualidade. Fico lisonjeada em poder estar aqui e poder falar diante de todos que ser professor, em tempos de tanta modernidade, é algo desafiador.
Me coloco sempre na condição de aluno e busco manter atitudes comprometidas com as grandes questões socioeducativas manifestadas nas turmas e na minha postura como docente. Apesar do compromisso com o conteúdo, e é para além deste, o acolhimento, a escuta, a interação e o conviver com todos e com cada um. A sala de aula é um espaço privilegiado quando pensamos em escola, em aprendizagem, e nos remete a muitos alunos sentados em cadeiras olhando o professor, uma mesa, um quadro e, às vezes, outras tecnologias. Mas é nessa sala de aula que encontramos tantos Mateus, a nos ensinar, a nos estimular e a nos reconhecer, permitindo-nos ser referência viva na vida de alguém. Você, Mateus, que brilha e encanta pelos seus talentos, pelos seus desejos de fazer diferença e ocupa nessa Casa Legislativa uma cadeira de vereador mirim, que, embora seja algo passageiro, por um tempo determinado, tenho certeza que não findarás teus sonhos e seguirás construindo pontes e sendo justo, ético, solidário com todos os seus colegas, familiares e aqueles que ainda cruzarão o seu caminho. Agradeço ao universo, a você, querido Mateus, a sua família, à direção da Escola Básica Municipal Machado de Assis, a todos os meus colegas professores e todos os meus queridos alunos. E a todos também que aqui estão presentes por compartilhar de um momento tão memorável ao meu coração. Também aqui não posso esquecer de ser imensamente grata a Deus por todos os obstáculos, todas as dificuldades e todas as felicidades dessa caminhada, que me fazem, junto com os demais, crescer, evoluir e procurar sempre ser melhor a cada dia, aprendendo com todos que passaram e que estão atualmente comigo nessa jornada. E finalizo com a palavra que para mim expressa todo o meu sentimento nesse momento, que é gratidão. Agradecemos vossa contribuição, professora Dione. O vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira é autor da moção que propôs homenagem à professora Thalita Matias Ventura pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos, então, o vereador mirim Vitor para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a presidenta Camila Coelho, em seu nome os demais vereadores que compõem a mesa diretora, meus colegas, vereadores que compõem aqui nessa Casa Legislativa, pais, alunos, em especial minha diretora, a coordenadora Lucimara, minha professora Thalita e seu esposo, e os demais pessoas que nos assistam pela TVL e internet, uma boa noite. Bom, Dia do Professor. Um dos profissionais mais importantes do nosso país, mas nem sempre valorizados. A origem do Dia do Professor foi dada na data de 15 de outubro, em 1827. O imperador Dom Pedro tem instituído um decreto que criou o ensino elementar no Brasil, com a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos, cidades e dos países. O grande problema é a desvalorização da profissão, embora seja uma competência mais admirada pela sociedade. Os profissionais da área sofrem, em alguns casos, com baixos salários, precárias condições de trabalho e o trabalho excessivo. Além disso, destaco-se em outros fatores, como a indisciplina dos alunos e a superlotação da sala. Isso reflete-se no baixo interesse dos estudantes se tornarem professores, pois a minoria expressa em vestibular de Enem e deseja ingressar nas carreiras relacionadas com a pedagogia. Bom, o que falar da minha professora Thalita? Eu acho que ela é uma das professoras que deseja o meu melhor, deseja o melhor para o 7º ano. E também uma professora que defende nós, que a minha sala não é fácil. Eu admito, não é fácil. Principalmente eu. Então, ela já é uma guerreira de me suportar e suportar a minha sala. Então, o que falar dela? Ela é uma pessoa maravilhosa que enfrenta seus
o obstáculo. Eu não aposto que ela já ficou noites em claras, corrigindo tarefas e aí, criando atividades. Eu sei, não é fácil ser professor. Então, obrigada, professora, por ser essa professora que você é, maravilhosa, linda. E obrigado. Eu espero que você seja homenageado mais vezes aqui nessa Câmara. Muito obrigado. Obrigada a todos. Uma boa noite. Convidamos a professora Thalita para receber a moção das mãos do vereador Mirim Vitor. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos, neste momento, a professora Thalita para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. Boa noite à presidência dessa mesa, vereadores mirins, demais autoridades aqui presentes, a todos que acompanham esse momento, seja presencialmente ou nas demais plataformas, e principalmente meus colegas de profissão. Só posso hoje agradecer. Talvez nem leve 2 minutos, porque as palavras me faltam quando o assunto é educação. Isso porque é muito difícil, pelo menos para mim, falar de maneira racional e objetiva da profissão que escolhi desde a minha infância. Agradeço ao Victor, que já tão jovem tem uma caminhada cheia de histórias pela vida. Confio que essa homenagem represente o entendimento de que sempre exigimos muito daqueles que amamos e daqueles em quem confiamos. Obrigada por representar hoje e sempre o que há de mais caro para qualquer professor, os nossos estudantes. Obrigada também à Escola Básica Municipal Patrícia Helena, que me permite ser professora da maneira que acredito que a educação deve ser praticada. Esse momento é fruto, sem dúvidas, de uma educação emancipatória e cheia de afetividade, respeito e liberdade. Quando estabelecemos uma relação de parceria e construção de conhecimento com os que nos cercam, ao invés do autoritarismo e da rispidez, temos momentos como esses de celebração da cidadania. Finalizo enfatizando que não podemos romantizar nossas dificuldades a nível de profissão, até porque, como já dizia Ariano Suassuna, a tarefa de viver é dura, mas fascinante. No entanto, também não temos o direito de usá-las enquanto classe como justificativas para uma prática que reflita menos do que 100% de dedicação e empenho. Devemos isso aos nossos estudantes e a toda a sociedade. Dito isso, parabéns a todos nós e uma boa noite. Agradecemos vossa contribuição, professora Thalita. A vereadora Mirim Yasmin Souza da Silva é a autora da moção que propôs homenagem ao professor Roberto Kreplin pelos relevantes serviços prestados na área da educação. Convidamos então a vereadora Mirim Yasmin para prestar sua homenagem no tempo de até 3 minutos. Boa noite. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente Camila Coelho, em seu nome, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, homenageados, autoridades, público aqui presente e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje, irei homenagear meu professor de informática, Roberto Kreplin, professor que começou a trabalhar no Lúcio Esteves no ano de 2018. Mesmo com pouco tempo de trabalho na escola, muitos já gostavam dele, pela maneira de tratar os alunos e sempre nos ajudar ao máximo. Sempre organizando tudo para o melhor desempenho nas aulas e fazendo ao máximo para nos ensinar ou explicar algo no computador. Aprendemos com ele como solucionar problemas e utilizar programas de uma maneira mais simples e eficaz, nos mantendo sempre atualizados no meio tecnológico, que está em constante desenvolvimento.
Penso que é a oportunidade ideal para agradecer por tudo aquilo que você faz por mim, por tudo que você ensina a todos os meus colegas de sala. Acredito que sua vida seja bastante complicada, com uma imensidão de coisas a nos ensinar, e com a preocupação de que todos aprendam. Creio que poucas profissões exijam tanto de uma pessoa como ser professor. Sei que às vezes não sabemos reconhecer o esforço dos nossos educadores. Ouvimos muito que ser professor exige muito trabalho, estresse e, na maioria das vezes, tentar educar seus alunos como se fossem seus próprios filhos. Tenho esperança de que um dia, finalmente, os alunos saibam reconhecer todo o trabalho e dedicação de seus professores e que, em um futuro próximo, possamos nos reencontrar nos acasos que a vida nos proporciona, para podermos, mais uma vez, manifestarmos nossa gratidão por toda a educação e orientação que recebemos de vocês. Muito obrigada. Convidamos o professor Roberto para receber a moção das mãos da vereadora Mirim Yasmin. Se houver algum familiar ou colega de trabalho que queira acompanhar, fique à vontade. Convidamos, neste momento, o professor Roberto para fazer uso da palavra no tempo de até 2 minutos. A todos dessa casa, o meu cordial boa noite. Professores, na verdade, o professor, ele é sempre um aluno. Digo isso pelo exemplo que aconteceu comigo no ano passado, que a Yasmin me proporcionou, coisa que talvez você nem lembre, mas eu lembro e não vou esquecer nunca. Estávamos numa feira de matemática e ela participava com um trabalho de, se eu não me engano, era de jogos lúdicos. E aí, então, a Yasmin com seus colegas montaram todo o estande, toda a estrutura. E a Yasmin ficou responsável por fazer uma lembrancinha para aqueles que fossem ali visualizar o trabalho. E nessa lembrancinha era um pirulito, uma bala, e tinha um cartãozinho. Esse cartãozinho dizia assim: muito obrigado pela sua atenção. E naquele momento que nós estávamos ali, foi comentado: Yasmin, mas por que não dizer obrigado pela sua presença? E aí a Yasmin respondeu: professor, eu não preciso da presença de ninguém aqui, eu preciso da atenção deles. Isso, professor, a atenção é o que nós precisamos em sala, é o que nós precisamos no nosso dia a dia. A presença das pessoas aqui conosco, sem que elas nos deem a atenção, não é necessária. E isso eu guardei para mim. E estou trazendo isso aqui e te colocando isso somente hoje. Muito obrigado. A todos dessa casa, eu agradeço a homenagem, agradeço a Yasmin e o meu cordial boa noite a todos. Agradecemos vossa contribuição, professor Roberto. Encerradas as homenagens desta noite, lembramos que essa sessão solene está sendo exibida ao vivo e será reprisada nesta quarta-feira, dia 9, às 19h45, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. E pode ser assistida em desktops, notebooks e dispositivos móveis com sistemas Android e iOS. Também ficará disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Desta forma, a Câmara Municipal de Blumenau
prestou singela, porém justíssima homenagem aos professores de nossa cidade, que prestam relevantes serviços à nossa comunidade e são grandes responsáveis do desenvolvimento de nossa cidade. Queremos agradecer a presença de todos. Para o encerramento desta sessão solene dos vereadores mirins em homenagem ao Dia do Professor, ouviremos o hino de Blumenau, porém não em posição de respeito, mas já nos cumprimentando e despedindo-nos. Também convido os vereadores mirins com seus respectivos homenageados e demais vereadores presentes para fazermos uma foto com todos, e assim estará automaticamente encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Blumenau tem seu nome do primeiro que chegou.